Arte marcial. O que vem na sua mente quando você pensa nesse termo? Bem-vindo ao universo marcial. Aqui a gente vai ter vários vídeos, vários tópicos para você entender e compreender exatamente o mundo das artes marciais. O objetivo aqui é você entender que a arte marcial não gira apenas em torno da luta, do combate, da técnica e que tem muita coisa de muito mais valor dentro disso, que é só você pensar um pouco que você vai passar e compreender. Vamos aos pontos, direto ao ponto. Eu sou Raul Castro e vou ser o guia com você dentro desse universo marcial. Para entender um pouco, o que é arte marcial? O que é arte? O que é marcial? Pegando diretamente na linha da nossa língua, da nossa linguagem, a arte nada mais é do que a expressão. O fato de você se expressar, o músico se expressa, é um artista. O pintor se expressa nas suas pinturas, o poeta, através de suas palavras, são todos artistas. O artista marcial também se expressa através dos seus movimentos. O kata com mais expressão dentro do karatê, um kati com mais leveza dentro do tai chi, e aí por diante. Tanto formas, golpes, gritos, são todas expressões que vão estar dentro da arte marcial e que vai expressar quem o artista é, como o artista é por dentro. Isso é um grande bom modo de perceber. Marcial. Aí já entramos no segundo ponto. A nossa língua é derivada basicamente do latim. Aí entramos então um pouquinho na história, um pouquinho de mitologia, que é uma coisa que a gente vai pegar uma coisa para simplificar um pouquinho. Se vocês pegarem a parte lá para trás, dentro da mitologia, os gregos tinham Ares, o deus da guerra, e Atena, a deusa da guerra e sabedoria. Dois deuses da guerra, bem dizer. Mas o que acontecia? Um era aquele da guerra sangrenta que causava o caos, que queria a destruição. Era pancada, porrada direta ali. Atena, pelo contrário, ela que era a deusa da justiça, a deusa da sabedoria, a deusa da estratégia. Ou seja, ela não iria cair de cara numa guerra se não valesse a pena. Isso sempre causou esse conflito entre os dois, entre o deus da guerra, literalmente a guerra física, contra a deusa da guerra psicológica, aquela que pensava se valia a pena ou não. Esse conflito acontecia muito, aconteceu um dos conflitos que mais aconteceram dentro da mitologia. Não o que aconteceu, mas um dos. Referente a isso, Atena venceu Hades por várias vezes, mostrando aí que a mente supera o corpo. Mas Hades também venceu Atenas algumas vezes, mostrando que nem sempre você tendo a sua mente focada, você consegue vencer o seu corpo se o seu corpo for mais forte que a sua mente. Aí vai dar vários pontos mesmo para nós. Ao ponto exatamente do equilíbrio que vai estar tudo nesse nosso universo. Na arte marcial, o equilíbrio acaba sendo o principal ponto. Por que eu estou falando de tudo isso? Exatamente para você pensar com esse ponto. Já que marcial deriva de Marte, que nada mais é do que Ares, que na Grécia se torna Ares, mas quando a Grécia é derrotada pelos romanos, Marte muda o nome. Marte para os romanos se torna Ares, para os romanos se torna Marte. Ou seja, a arte marcial nada mais é do que a expressão de Marte, a expressão do deus da guerra. Aí entra a parte do combate para nós, artistas marciais, ou seja, a expressão de combate. Porém, tem o segundo deus da guerra, que seria, segundo deus que eu falo entre aspas, né? Porque não tem como o primeiro e o segundo deus da guerra. Mas Atena inclui nessa parte também, porque como artistas marciais, nós temos que ter a força física, nós precisamos ter a força física. Por mais que nós não precisamos, às vezes, por causa da técnica, e acreditemos alguns que a técnica vai sempre superar a força física,
Mas, para aplicar a técnica com exatidão, o nosso corpo tem que estar apto a aplicar essa técnica, tanto para aplicar quanto para receber outras técnicas. A gente não pode nunca pensar que a gente vai lutar sem pelo menos tomar uma pancada mesmo. Quem bate vai ter que apanhar pelo menos uma vez. Então, entra muito essa parte referente a Hades. Referente a Atena, entra o ponto da estratégia. Se você começar a lutar, você treinou, mesmo que tenha treinado por 10 anos, e não começar a entender a importância da estratégia para você aplicar aquela técnica, que você precisa pensar que tal técnica se aplica em tal situação, essa em tal situação, essa em tal situação, você nunca vai conseguir crescer dentro da sua arte marcial. Isso serve para qualquer arte marcial. Não importa se é aquela arte marcial que vai ser para campeonato ou se é aquela arte marcial que vai focar pensando na defesa pessoal. Isso é muito importante. Você precisa pensar as causas, motivo, razão e circunstância para você aplicar aquela técnica naquele momento, naquela situação, com aquela pessoa. Então, apenas para concluir essa parte, marcial, arte marcial, fica a arte, a expressão de Marte, do deus da guerra. Ou seja, vai ter aquela parte, exatamente, a expressão de combate. Porém, entra a parte referente à outra deusa da guerra, que é a guerra da estratégia, Atena. Não está o nome, talvez pelo fato de ficar muito complicado para falar, e gerar um nome gerar um nome muito meio que estranho. Se você tiver uma ideia, coloca aí no link aí como que ficaria se tentasse juntar marcial com ateniense, por exemplo, como ficaria essa expressão aí para você ver como se nós juntássemos Hades, Marte e Atena, que no grego virou Minerva. Para os romanos, acabou virando Minerva. Quase que rolou aqui. É muita coisa de história. Então, referente a essa parte aí, ok? Os marcianos e os minervianos. Então, ia dar rolo para falar essa parte. Dentro da arte marcial, isso inclui muita parte de mente e corpo. Entra a parte do equilíbrio da sua mente com o seu corpo. Mas isso é uma coisa para a próxima passagem do nosso universo, ok? Espero que tenham gostado desse primeiro ponto. E lembrem sempre, não existe a melhor arte marcial. Existe sim o melhor artista.